Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais um dia de bate-papo literário e saúde mental. Estamos aí em plena segunda-feira, dia 27 de novembro, para começar mais uma semana com muitos autores, com muitos profissionais da área da saúde, com muito livro, sorteio, risadas, assuntos importantes, entre outras coisas. Lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon. Então já corre lá, já se inscreve para acompanhar todas as entrevistas que são geradas diariamente aqui no canal, tá bom? Muito bem, para a gente abrir essa segunda-feira, esse início de semana, lembrando que sexta-feira já é dezembro. Minha Nossa Senhora, passou muito rápido que ninguém viu. Já estamos na boca do Natal, que coisa, né? Para a gente abrir essa segunda e essa semana, essa última semana de novembro, a gente vai começar o nosso dia batendo papo sobre saúde mental. Ela, que é escritora, psicanalista, que escreveu um livro voltado para relacionamento abusivo, super topou bater papo com a gente sobre a sua obra, sobre a sua experiência, essa bagagem literária e dentro da atuação com mulheres que sofrem abusos, né, dentro de relacionamentos. O livro da autora Eliane Soares se chama Debaixo de uma Aliança Opressora. O nome já é bem forte, né? E a capa também, se ela tiver o físico, a gente vai mostrar para vocês. Mas senão eu mostro o digital aqui sem problema nenhum. E aí a gente vai entrar nesse universo de relacionamento tóxico e abusivo, o que é muito relevante nos dias de hoje, porque a gente olha para o lado e vê uma mulher sofrer abuso, né? Psicológico, emocional, físico, sexual. Então, quanto mais a gente evidenciar essa conscientização da denúncia, melhor é, né? Eu sei que existe aí um perfil de muito medo e insegurança, mas juntas somos maiores. Enquanto a nossa autora não entra, o pessoal que está entrando aí, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Ah, Eliane já está aqui, ó, que maravilha. Ah, já apareceu, olha que rapidez. Querida, bem-vinda, tudo bem? Obrigada, tudo bem. E você? Eu estou ótima. Quero muito te agradecer pelo tempo, pela disponibilidade de falar com a gente sobre o seu livro, um tema tão importante. Obrigada, tá? Imagina, eu que agradeço a oportunidade de estar divulgando aqui esse trabalho e esse livro, né? Que é tão, como você estava falando aí, é um tema tão importante nos dias atuais. Exatamente. É a sua primeira live literária? Não, eu fiz uma com a editora, né? Na época da publicação. Que bacana. E você é de qual lugar do Brasil? Eu sou de São Paulo, de Mogi das Cruzes. Ah, já ouvi falar, não conheço ainda não, mas recebo muita gente daí aqui no podcast. São Paulo é muito grande, né, Eliane? Enorme, enorme. Abraça todo mundo. É verdade. Você conhece o Rio? Conheço, ai, maravilhoso. Maravilha. Quando voltar, mande mensagem, tá? Para que a gente possa se conhecer pessoalmente. Trocar figurinha. Sim, com certeza. Muito bem. Eu tô aqui com um material que você me mandou, né? E
Já o título do teu livro é muito forte, né? Debaixo de uma aliança opressora. Você tem ele físico aí ou ele é só digital? Sim, não, eu tenho ele aqui, ó. Esse aqui. Olha, gente, essa capa magnífica. É, você publicou para uma editora. Qual foi a editora, Eliane? Foi a Editora Viseu. Ah, foi a editora Viseu. Tá explicado. Eles vêm aí fazendo um trabalho lindíssimo com autores nacionais dentro do mercado, capa, diagramação, revisão. Então você está aí muito bem amparada. É o teu primeiro livro publicado? É o primeiro livro, foi publicado ano passado. Tá fazendo um ano que ele foi publicado. Aqui está dizendo que foi em julho de 2022. Isso, é isso mesmo, julho. É, fez um ano já. Passou rápido, tu nem viu, né? Passou muito rápido. Para escrever é um processo, né? Mas depois, quando você conclui essa parte da escrita tal e escolhe a editora, aí depois que você envia para a editora, é rápido. Pois é, já é meio caminho andado, né? Você chegou na época a fazer lançamento presencial? Fiz aqui em Mogi. Ah, então teve lançamento presencial, que coisa boa. Agora, Eliane, me fala uma coisa, o que você vem trazendo para os leitores dentro debaixo de uma aliança opressora? Então, esse livro eu conto um pouco da minha história, uma parte, né? Da minha história com relacionamentos abusivos. E esse livro não é assim, só mais uma história, né? Porque, na verdade, tem muitas pessoas passando por isso, né? Muitas pessoas que hoje atendendo pessoas, eu sou psicanalista, né? E hoje atendendo pessoas, eu vejo assim histórias, nossa, muito mais difíceis até, piores, né, do que a que eu vivi, do que as histórias que eu vivi. Mas eu venho trazendo essa perspectiva de o que é que faz uma mulher, principalmente, né? Se bem que tem muitos homens também presos em relacionamentos abusivos. Mas o que faz uma pessoa permanecer? Porque eu acho assim, ninguém está isento de se esbarrar aí na vida com um relacionamento abusivo. Ninguém está isento disso. Mas o que faz uma pessoa permanecer? Então, esse livro também trata sobre isso, sabe? O que faz, né? Quais são as raízes, o que aquela pessoa carrega, que além de fazê-la entrar num relacionamento abusivo, faz com que ela permaneça. E às vezes, e quase sempre, na verdade, é um após o outro. Tem pessoas que entram nesse ciclo, né? De repetição, um relacionamento abusivo após o outro. Então, isso tem uma raiz. Isso não vem do nada, né? Isso tem uma raiz. Isso quase sempre vem da infância. As raízes estão lá, na infância. Hoje, atendendo pessoas, eu vejo isso bastante. A gente vai procurar a raiz, porque, assim, a psicanálise, eu falo que é um tratamento completo, né? Porque ele vai investigar a fundo. Ele vai investigar não apenas o sintoma que você está me trazendo ali e vai tratar aquele sintoma. Não, não é só isso. Tem que investigar a raiz do problema. Porque, da mesma forma que, por exemplo, se você sentir uma febre, você vai tomar um antitérmico. Ele vai abaixar sua febre na hora. Mas se você não investigar a causa dessa febre, você não vai descobrir a raiz do problema. Então, relacionamentos abusivos e tantas outras coisas aí que a gente trata, né? Quando você resolve, decide, né? Investigar e o seu passado, investigar tudo isso, as causas estão muito mais profundas. Vem de uma raiz que pode ser, inclusive, desde o ventre, desde a gestação. E
Então, eu conto uma parte da minha história, mas também focando nesse aspecto de o que faz uma pessoa permanecer num relacionamento abusivo. É importante frisar, gente, que as pessoas não vêm com placas. Eu sou abusivo, eu sou narcisista. Elas não vêm com essas placas. Quando a gente entra num relacionamento, a gente entra para ser feliz. Mas a gente não consegue identificar traços de uma pessoa abusiva por N motivos. Quando a gente percebe, a gente já está envolvido o suficiente para não conseguir sair. Exatamente. Assim, ninguém vem com placas, mas as pessoas dão indícios, né? O que não faz alguém perceber isso, aí é que tá. Quando a pessoa não percebe, é porque ela também está atraindo aquele tipo de relação para a vida dela. Entendeu? Eu falo assim, olha, que quando a pessoa permanece num relacionamento assim, é sinal de que as duas estão adoecidas emocionalmente. Porque uma pessoa saudável emocionalmente falando, ela não permanece num relacionamento abusivo. Ela vai identificar os sinais de uma forma mais rápida e ela não vai permanecer. Agora, a pessoa que também não está bem, que tem uma baixa autoestima, que sofreu, né, com rejeição, e como eu falei agora há pouco, às vezes desde o ventre. Então, isso vai fazer com que a pessoa demore muito para perceber, porque ela fica pensando, não, mas é só um temperamento forte, é só um gênio difícil, né? Ah, não, é o jeito dele, é que ele... Porque muitos comportamentos abusivos vêm com uma capa de excesso de zelo e de cuidado. Não é? De cuidado com o outro, né? Então, aí vem... A pessoa pensa assim, não, é o jeito dele de cuidar de mim. E ela não percebe logo de cara. Mas isso mostra a questão dela com baixa autoestima, com rejeição, que pode ser desde o ventre, pessoas que sofreram na infância muita humilhação, que viram no relacionamento dos pais também muito abuso, e aí ela foi construída dentro dessa dinâmica. Então, o olhar dela, a lente dela é distorcida. Ela vai... Porque ela vai entender que é normal, ela vai achar que é normal. Porque em algum momento da vida dela, ela interpretou que amor é igual a dor. E muitas vezes isso vem da criança que cresce num lar tóxico, num lar disfuncional, onde tem muitas brigas, onde ela vê agressão até mesmo física, vícios, e aí ela já cresce dentro dessa estrutura adoecida. E tudo que ela viveu no lar de origem vai acabar moldando a vida dela, moldando a forma como ela enxerga relacionamentos, como ela se relaciona com as pessoas. E a gente costuma muito falar assim sobre relacionamento abusivo sendo se referindo mais a questões de relacionamento amoroso, mas não, tem muitas amizades tóxicas, né? Você acaba família, relacionamento com família, aceitando o abuso dentro de casa, na família, né? Sim. De um parente, de um primo, um tio, uma tia, trabalho, muita gente tóxica no trabalho, chefes que exercem abuso ali de uma certa autoridade, né? E a pessoa aguenta aquilo. Por quê? Porque ela foi construída nessa dinâmica de abuso. Entendeu? As crenças limitantes também favorecem muito isso. O que ela ouviu, por exemplo, no trabalho, né? O que ela ouviu quando ela era criança a respeito de vida profissional? O que ela ouviu? Você tem que aguentar, ele é seu chefe. Você tem que respeitar, como se o respeito, né?
tivesse atrelado a abuso, você tem que aguentar isso. Mas assim, não, a gente é pobre. A gente nasceu para ser, a gente é pobre, então você tem que aguentar esse tipo de coisa, seu trabalho, seu chefe. Tem que se sujeitar. Exato. Então, assim, essas coisas influenciam demais. E o livro trata sobre isso, né? Como eu falei, onde eu conto uma parte da minha história, desde lá do ventre. Eu sofri, né, com relacionamento abusivo desde a infância. Porque rejeição desde o ventre, onde na gestação da minha mãe houve 2 tentativas de aborto. E a criança, ela sente o medo, a ansiedade, né, aquela rejeição muito forte. Não conheci meu pai biológico, porque ele nunca assumiu, ao contrário, ele sumiu. E então teve essas questões aí nesse período da vida. Sofri também abuso sexual dos 6 aos 13 anos. Então, assim, eu fui construída dentro de um lar totalmente desestruturado. E aí, obviamente que com essas emoções em desequilíbrio, sem tratar tudo isso, o que uma pessoa vai atrair para a vida dela? Mais abuso. Porque é aquilo, né? Um abismo chama outro abismo. Abuso chama abuso. Até que você tenha uma compreensão de que isso não é normal, de que você não está bem, e você vá buscar ajuda para ressignificar a sua história, para se harmonizar com a sua história, independente da tragédia que tenha acontecido, né? E entender tudo isso de uma outra forma, ter um outro olhar para a sua história, porque se harmonizar com a sua história é se harmonizar com você mesma. É com você mesma. Não pelo bem apenas das outras pessoas que estão ali à sua volta. Claro que elas vão ser beneficiadas quando você, né, se harmoniza com você mesma. Mas é por você. É por você. A gente precisa de levar a vida com mais leveza. E isso é impossível se você viveu num ambiente assim, se você cresceu num ambiente assim, foi modelada dentro dessa estrutura de abuso. É impossível. Tudo é muito pesado, a sua lente está distorcida. Então, para mudar essa lente, você precisa ter essa consciência despertada e buscar ajuda. Muito bem. A Eliane tocou aí em vários pontos importantíssimos. E um deles é uma pessoa que sai de um relacionamento abusivo, tóxico, e entra em outro. Se a gente olhar para o lado, a gente vai ver uma amiga, uma prima, uma conhecida, que você vai dizer assim, cara, mas ela arrumou outro traste. Ela não consegue arrumar um cara de gente boa. Não consegue. E a gente pensa assim, e é muito comum, né, a gente ouvir essa frase, eu não sei aí no Rio, mas aqui em São Paulo é muito comum a gente ouvir, fulana tem o dedo podre. Dedo podre, Dedo podre. Porém, assim, a gente precisa ter um olhar, sabe, de mais empatia com essas pessoas. E até perceber que elas estão precisando de ajuda. E, na medida do possível, orientar. Porque não é um dedo podre. Acontece que ela foi construída dessa forma. O que leva essa pessoa a entrar num relacionamento abusivo após o outro? A aceitar abuso de todos os lados. Então, é muito fácil, né, a gente julgar. Mas a gente precisa ter esse outro olhar. Esse olhar mais empático, no sentido de o que eu posso fazer para alertar essa pessoa. Claro que às vezes ela está numa fase da vida dela que ela não quer ouvir, mas sim, você sempre está ali, né? Amigo é isso, né? Amiga é isso. Você está ali por perto, sempre de olho naquela pessoa
esperando o momento certo para poder interferir de uma forma saudável, claro, à medida que ela permite, mas ir conversando, né? Porque ela não conheceu um outro padrão. A pessoa entra e permanece num relacionamento abusivo porque aquilo foi tudo que ela viveu ao longo da vida dela. Ela não conheceu o padrão saudável. Ela só conheceu o padrão doente. Então, é claro que ela vai atrair exatamente isso para a vida dela. E assim, nesse livro, até eu tinha comentado com você, ele é para todos os públicos, claro, homem, mulher, mas ele tem base cristã. Por quê? Isso vem da onde, Eliane? É porque assim, ó, eu sou cristã e ao longo desses anos frequentando, né, igrejas, eu observei e observo bastante muitas mulheres assim presas em relacionamentos abusivos em nome da religião, entendeu? Porque o que a gente mais ouve, né, dentro das igrejas divórcio não é de Deus. Ok, não é mesmo. Não é a vontade dele. Nunca foi. A família é assim o principal para Deus. É a menina dos olhos de Deus, é a família, né? Mas a gente precisa entender que como filhos, se um pai aqui na Terra, o seu pai biológico, seu pai terreno ou qualquer outra figura que exerceu com excelência esse papel, que às vezes não teve o pai, mas teve um ótimo padrasto, teve um avô, teve alguém ali que apoiou, que ajudou e que foi essa referência, né, da figura paterna na vida da pessoa. Então, se um pai terreno não deseja isso para os seus filhos, um pai, por pior que ele seja, ele não vai desejar ver uma filha, um filho sofrendo num relacionamento assim. Quanto mais o pai eterno. Ele não é esse o desejo do coração dele, ver uma pessoa sofrendo, às vezes correndo risco de vida até em certos relacionamentos, onde tem muito abuso, onde tem muita agressão física, né? Onde tem muita violência e muitas mulheres também falando assim: eu não quero criar meus filhos sem pai, por isso eu aguento tudo isso. Mas na verdade isso é só uma desculpa para a dependência emocional dela. E ela não está pensando que fazer uma criança, né? Ficar dentro daquele lar tão destruído, onde ela vê tanta coisa ruim, isso vai causar mais danos ao psiquismo dela do que se os pais estivessem separados. Uma separação, às vezes, é mais saudável para a vida da criança do que a criança permanecer num lar desestruturado desse. Porque ela está sendo construída ali, vendo essas coisas. A criança, ela aprende, ela vai levar para a vida dela, não os conselhos que a gente dá, o que a gente fala para ela, mas ela vai levar para a vida dela aquilo que ela absorveu, aquilo que ela modelou enquanto ela era criança, principalmente nesse período do 0 aos 7 anos, que é a primeira infância, que é onde ela está aprendendo mais coisas, que é onde ela está absorvendo tudo igual uma esponja, né? Então, assim, o que ela está absorvendo dentro de casa? E é isso, eu passei por relacionamentos abusivos desde pequena, né? Por causa do abuso sexual. Então, essa questão da religiosidade, né? Ela é um ponto muito forte, porque a gente vê o nome de Deus sendo usado para justificar e incentivar um monte de coisa. Guerra, matança, vingança, violência e relacionamentos abusivos. Eu acho que quando você é doutrinada por uma religião que te diz o que fazer e como agir dentro da sua vida, isso é uma coisa totalmente diferente de fé. A gente vê dentro de igrejas mulheres sendo abusadas,
vivendo às vezes com o marido que é pastor, que está tendo um caso com aquela ali na cara dela, e dentro de casa é alcoólatra e abusivo, e nananã, e a mulher dentro daquela limitação dela, ela não trabalha fora, ela é submissa, ela expõe os filhos a uma situação avassaladora, que é conviver com um homem abusivo e violento. Eu sei porque eu já trabalhei com meninas de 19, 20 anos. Estou nem falando de mulheres com 40, 30 anos, não. Meninas que acabaram de sair do ensino médio, que já estavam programadas para casar, porque estavam doutrinadas ali e limitadas. E claro, 2, 3 anos depois, o casamento não deu certo, porque eram muito novos, o cara traiu, enfim, N coisas que aconteceram. E aí entra essa pegada do relacionamento abusivo, a dependência emocional, a carência. Dentro das igrejas, a vergonha de você ser divorciada, de você ser nem era nem beira, enfim. Tem muita coisa envolvida quando a gente fala de relacionamento abusivo contra a mulher evangélica, né? Tem um outro nome também, que é de uma outra igreja, que a gente vê isso de maneira recorrente. É um perfil que a gente não pode deixar de falar, porque são mulheres que estão presas a relacionamentos e elas não conseguem sair dali, por N fatores. E as crianças, os filhos, às vezes 1, 2, 3, estão expostos a isso tudo. E todos esses traumas são passados para frente. Vai ser uma geração de filhos, de netos, que justamente nesse perfil que você está falando, que já tem uma raiz ali dentro e que vai atrair relacionamentos abusivos iguais, uma dependência. Então, é um ciclo, é uma bola de neve. Que vai alcançando gerações. Exatamente. Vai alcançando gerações. E assim, olha, na Bíblia fala bastante sobre o repúdio, né? E o que é o repúdio? O repúdio é a mesma coisa que rejeição. Então, na verdade, um casamento onde houve o repúdio nem é mais um casamento. O que segura aquele casamento é só um papel. Porque diante de Deus, né? Diante de Deus mesmo falando, um casamento onde já teve adultério, onde tem pornografia, entendeu? Não tem respeito, onde tem agressão física, onde tem abuso psicológico, emocional, onde tem manipulação, controle. Isso daí não é mais um casamento diante de Deus, porque não é um casamento segundo o padrão de Deus. O casamento segundo o padrão de Deus não é esse. Então, é onde a Bíblia fala, já houve repúdio. O que está segurando esse casamento? Um papel. E uma visão errada, uma visão distorcida de uma das partes, quase sempre é a mulher, que fica presa por, que nem você falou, por N motivos. Entendeu? Mas, inclusive, esse pensamento errado de que eu não posso me separar. Porque isso não vai agradar a Deus. E no livro, eu conto, inclusive, que tudo foi direcionado por Deus. Tudo. Inclusive, assim, a forma como esse casamento terminou foi tudo guiado por Deus. Não é a primeira vontade dele que as pessoas se separem? Claro que não. Mas ele permite. Tanto que na Bíblia fala sobre a carta de divórcio. Que Deus fala para Moisés entregar a carta de divórcio. Fala para o povo, direciona o povo a entregar a carta de divórcio. Então, assim, tudo tem permissão de Deus, porque a gente precisa se lembrar que antes de eu ser casada com fulano, eu sou cristã. Antes de eu ser casada com fulano, eu sou filha de Deus. Eu sou filha e nenhum pai quer isso para uma filha. Casamento onde tem sofrimento, onde está sofrendo não só a mulher, mas a família inteira. Onde está destruindo o emocional dos filhos.
E aí é isso que você falou, vai levar a uma repetição de ciclo geracional. Porque a criança está sendo construída assim, ela vai trazer para a vida dela na vida adulta um relacionamento abusivo também, provavelmente. Então, assim, é complicado, né? Mas é só uma questão de abrir a mente. A pessoa precisa abrir a mente, ela não pode ficar presa nessa visão religiosa errada. Entendeu? Ela precisa abrir a mente. Por quê? Muitas pessoas pensam dentro das igrejas assim, é só você precisa ter sabedoria. Até ouve de certos líderes, né? Você precisa ter sabedoria. A mulher sábia edifica a casa. A tola destrói com as próprias mãos. A gente ouve muito isso dentro das igrejas. E aí, assim, você precisa orar mais, jejuar mais. Não, mas às vezes não é falta de oração. Não é falta de oração pelo casamento. Não é falta de jejuar, de buscar a Deus. Não, não é isso. Mas as pessoas têm livre-arbítrio. E a outra parte precisa querer a restauração desse relacionamento. Os dois precisam querer. Porque não adianta só um buscar. Se o outro não quer, Deus ele não vai contra a palavra dele. Ele mesmo deu o livre-arbítrio para as pessoas. Então, ele não vai tirar esse poder de decisão que está nas mãos de cada um. Cada um decide, são escolhas que a gente faz na vida. Então, permanecer dentro de um relacionamento abusivo também é uma escolha. Mas que vai trazer dor e sofrimento para os filhos, para a pessoa mesma e para os filhos que estão sendo criados ali dentro daquele lar, totalmente desestruturado. A pessoa precisa alinhar espírito e mente. Às vezes a pessoa ora muito, busca muito, mas e aí? Ela não faz uma terapia, ela não busca ajuda profissional, que às vezes precisa buscar. Às vezes ela nem fala do que ela está sofrendo dentro de casa com alguma amiga. Porque eu falo assim, Deus envia anjos, né? E alguns são de carne e osso. Deus envia amigos para nos ajudar. Sempre tem uma amiga, tem alguém que a gente pode contar, que a gente pode rasgar o coração e que aquela pessoa tem a liberdade de falar para nós tudo aquilo que nós precisamos ouvir. Então, precisa falar. Porque o relacionamento abusivo também traz, né, essa característica. O outro oprime tanto que acaba afastando a pessoa das amizades, da família, exatamente para isolar e manter sozinha, porque aí é mais fácil, né, de manipular, de controlar, de oprimir. Exatamente. Muito mais fácil o papel do opressor em cima da vítima, né? Agora, debaixo de uma aliança opressora, diz o seguinte: o livro fala da experiência da autora dentro de relacionamentos abusivos, que foi o que ela acabou de nos contar. A narrativa passa pelo contexto familiar, desde o ventre, por uma gravidez ocultada do início ao fim da gestação. Ela também acabou de mencionar que durante a gestação, a mãe dela provocou aí 2 abortos que não deram certo, obviamente. Falta de paternidade. A autora nunca conheceu ou foi rejeitada pelo pai. Ou seja, foi uma figura que não esteve presente em nenhum momento. E por mais que as pessoas não acreditem, a falta de uma figura paterna dentro de uma família, principalmente para uma filha mulher, tem um papel absurdamente importante. As pessoas falam, não, hoje a família você pode ser criada só por mulheres. Nada substitui a figura paterna. Eu posso dar vários exemplos, porque eu também sou filha rejeitada de pai. E nada substitui uma figura, porque a gente cresce em referência. Eu via o meu ex-patrão como a minha referência paterna. Olha só como as coisas são. Eu trabalhei 7 anos numa empresa onde a minha referência masculina era ele. Quando eu queria uma coisa, um conselho de qualquer coisa,
que eu sabia que a minha mãe não podia me dar, era com ele que eu recorria. Mas que bom que apareceu ele, né? Para poder se ele foi uma boa referência, ótimo. Mas é aí que tá. Nem ele não era para ser usado como uma referência, mas eu tive ele como uma figura paterna, não, masculina, para pedir Ele aconselhava, conselho, para pedir ajuda. provavelmente. Exatamente. Porque o pai tem a função de direcionar na vida. Então, é o pai que aponta destino e aponta direção na vida de uma criança. Não é a mãe. E muitas coisas na vida de uma menina que não teve a figura masculina presente estão relacionadas com essa ausência. Exatamente, porque é o pai, olha só, observa. É o pai que elogia, minha princesa, minha linda. Como você é linda, filha. É o pai que firma, que traz essas palavras, geralmente. É o pai. Não que a mãe não faça isso, a mãe faz. Mas quando tem o pai fazendo isso, quando o pai aponta destino, direciona essa filha, firma a identidade dela, entendeu? Ele valida as emoções dela, os sentimentos dela. Ela não vai cair tão facilmente, vamos dizer assim. Não é que está isenta, mas ela não vai cair tão facilmente na conversa de qualquer um que venha ali falar palavras para ela, entendeu? E depois seja um cara que vai maltratar ela, nem nada. Por quê? Porque ela já sabe o que é ser amada por um homem. Porque o primeiro referencial ali masculino na vida dela foi o pai. Ela sabe o que é ser amada. Ela não vai aceitar qualquer coisa, porque não faltou. Entendeu? Agora, quando não tem o pai, fica uma falta, fica um buraco aqui dentro, ó. E aonde essa menina vai buscar preencher esse buraco? Ali, quando tá entrando na adolescência, aí é que ela vai buscar em relacionamento, em namoradinho. Exatamente. Entendeu? E a moeda de troca, qual que é? O sexo. É assim. E não é só isso. O quesito da proteção é fundamental. Quer ver um exemplo? Eu fui criada por mulheres, 4 mulheres. Então, na hora de proteger, a gente não tinha homem. Nós tínhamos que nos unir para nos proteger uma outra. Um exemplo disso foi quando o vizinho bateu aqui em casa querendo bater na minha mãe. Que a gente precisou se chamar a polícia e se fechar porque ele ia invadir a nossa casa para bater na minha mãe. Se nós tivéssemos um homem dentro de casa, ele jamais faria o que ele fez. Então a gente por quê? Porque assim estava fragilizado. Exatamente. Então, assim, até a proteção, quando a figura masculina, paterna, é ausente, e aí a gente leva essa proteção para o resto da vida. Tudo que a gente reage quando fala de proteção, nossa, mas a fulana é muito agressiva, nossa, mas a fulana quer ser muito independente. Nossa, claro, todas as bases que a gente precisou criar foi para nos proteger, porque não tinha. A nossa mãe não consegue nos proteger como um pai. Exatamente. Desculpa aí a verdade, mas não consegue. Não, é verdade. A mãe tem outro papel na vida da filha ou do filho que não vai substituir essa ausência paterna. Então, quando a gente fala de rejeição paterna, a gente está falando de algo muito além. E aí você começa a entender a cabeça daquela pessoa que não teve uma figura paterna, que não teve uma referência masculina, por que ela age daquele jeito, por que ela pensa daquele jeito. Fulana é muito fria, não, ela só está se defendendo. Ela não está acostumada a ninguém defender ela. E, inclusive, tem pesquisas que apontam isso. A maioria das crianças que sofrem abuso sexual foi porque não tinha figura paterna. Exatamente. E isso a gente está vendo em número crescente hoje em dia. Isso só está aumentando esses números. Porque são crianças que não têm o pai.
Ou que tem aquela figura que está presente fisicamente dentro de casa, mas ela está ausente emocionalmente, porque também tem muito caso assim hoje em dia, que os pais, eles são presentes só fisicamente, mas não cria nem vínculo afetivo com aquela criança, porque só trabalha, está preocupado em suprir as necessidades materiais daquela criança, mas não suprem as necessidades emocionais daquela criança. Chega em casa à noite, já está cansado, não quer mais saber, não tem tempo com aquela criança, não tem colo, não tem olho no olho, não tem conversa, não tem diálogo. E aí essa criança fica mais vulnerável, porque o abusador, ele tem todo o tempo do mundo. Porque o abusador é aquele cara, é aquele tio legal, às vezes, na maioria das vezes é dentro da própria família, é aquele tio, aquele vô tão carinhoso, aquela pessoa acima de qualquer suspeita, entendeu? É aquele vizinho que se aproxima, entendeu? Que vem, que traz bala, que traz doce, que traz chocolate. E assim, olha, abuso não é só o toque indevido. Sim. Mas abuso é também a criança não receber o que lhe era devido. Isso também é um abuso. É um abuso quando você tem a criança ali e você não dá atenção, não dá amor, não desenvolve vínculo afetivo com essa criança. Isso também é um abuso. Exato. Então, a criança sem a figura paterna, ela está muito mais vulnerável. Muito mais. É totalmente diferente. As pessoas falam, não, mas hoje em dia a mãe substitui o pai. Substitui no quê? Não substitui, gente. A mãe, ela tem um papel importantíssimo na vida do filho e da filha. E não anula a figura paterna. Não anula. É uma junção. Você pode não estar casada com aquele homem que é pai do teu filho. E tá tudo bem. Foi uma escolha que você fez. Uhum. Ninguém vai te julgar por isso. O negócio é quando esse homem se faz ausente ou presente. É essa a diferença. Ele pode não estar casado com você, mas pode ser puta pai. Exatamente. Então, porque às vezes o cara tá ali dentro de casa, ele é um péssimo marido. E aí a mulher fala assim, olha, eu já vi muitas mulheres falar isso. Ah, não, mas como pai ele é bom. Ele é bom pro meu filho, ele é bom pro nosso filho, pra nossa filha. Entendeu? Mas como marido ele é péssimo. Só que aquela criança tá modelando isso. E aquela criança vai se espelhar nesse pai. Sim. Que marido, essa criança não vai ser criança para sempre. Daqui a pouco tá adulto, daqui a pouco tá adolescente, tá adulto, vai ter a sua própria vida amorosa ali, vai ter alguém, vai casar. Que marido vai ser? Isso. Ele tá se espelhando. Então, por isso que eu falei no começo, às vezes você manter, né? E muitas mulheres preferem se manter num relacionamento abusivo com esse discurso de que eu não posso criar meu filho sem pai. Mas é muito mais danoso para o psiquismo dessa criança crescer ali dentro desse lar totalmente desestruturado do que se houvesse uma separação. Isso é uma desculpa que ela dá. Porque ela não lidou com questões internas, ela é dependente emocional, ela que precisa de ajuda. E aí ela, né, usa a criança. Exatamente. Bom, a falta de paternidade, trechos vividos num ambiente com vícios, violência e marcado por abusos, mostrando quão prejudicial é crescer e se desenvolver dentro de uma família disfuncional. Não pensem em vocês que a família de vocês é perfeita. Temos familiares tóxicos, abusivos, narcisistas, e familiares podem destruir a sua vida como qualquer outra pessoa abusiva.
Não é porque é família que você tem que se submeter às situações. Então, cuidado com isso. Quando você trabalha isso na tua mente e aceita que familiares, mãe, pai, irmãos, primos, tia, cunhado, enfim, são tóxicos, se afaste. Para você não adoecer, para você não se tornar fruto dessa toxicidade. Porque a sua toxicidade vai ser passada para frente. Cuidado com quem vocês se relacionam. Eu sempre digo isso. Eu não tenho uma estrutura boa para minha família porque eu excluí na minha vida pessoas que estavam me fazendo mal através da toxicidade. Porque a gente chega num momento que a gente fala, será que eu preciso passar por isso? Por que eu estou passando por isso? Essa piada não é mais engraçada. Por que ele está agindo desse jeito? Por que o fulano eu estou deixando o fulano me tratar dessa maneira? Então eu excluí. E foi libertador. Parece que eu tirei 100 quilos das minhas costas. Então cuidado. A família, ela é tão tóxica quanto qualquer outra pessoa que você encontrar no teu ciclo social. Sim, verdade. E assim, mostrando... esse livro você falou, né? Você falou do título, que é muito forte. Você falou da capa. A editora Viseu é incrível. Eles fizeram exatamente da forma como eu passei para eles, né? Expliquei para eles que deveria ser. Porque esse livro, tanto o título quanto a visão da capa foi dada por Deus. Desculpa, gente, bombeiro é aqui na esquina. Não tem jeito. Então, tanto o título quanto a capa foi dado por Deus. Esse livro foi dado num parque, porque eu não conseguia orar dentro da minha casa, de tão forte que estava o negócio aqui, né? Não conseguia orar dentro da minha casa e Deus me deu a estratégia de orar num parque próximo aqui da minha casa. E eu comecei a fazer isso. E no dia que... E aí eu estava já alguns dias indo para o parque orar e eu fazia caminhada e orava e chorava. Chorava, né? Só chorava. E Deus falou comigo, falou, você quer isso ou quer o que eu posso te dar? Eu falei, eu quero o que o Senhor pode me dar. E aí veio o livro e tantas outras coisas a partir do livro, portas se abrindo para ministrar em vários lugares. Então, assim, a pessoa, ela precisa entender, principalmente a pessoa, né, que vive no contexto religioso, e aí não vamos falar só da igreja evangélica, mas no relacionamento com Deus, né, em geral. Ela precisa entender que Deus, ele quer o melhor para ela. E ele é pai, e ele não quer ver um filho sofrendo, né, apanhando, sofrendo humilhação e tantas outras coisas que o relacionamento abusivo impõe na vida da pessoa. Então não é esse o desejo do coração de Deus. E ele tem muito mais para os seus filhos, mas a gente precisa associar fé com inteligência emocional. Sim. A gente precisa ter fé, sim, mas a gente também precisa ter inteligência emocional, sabe? E agir com sabedoria nesse sentido, entendendo, primeiro reconhecendo o seu estado atual, reconhecendo que não está bem, reconhecendo que precisa de ajuda e buscar ajuda. Abrir a mente, sabe? Ler, tem tantos livros que falam sobre o assunto, livros, fazer curso, buscar ajuda terapêutica se for necessário, buscar até mesmo, às vezes, um psiquiatra, às vezes precisa. Às vezes a pessoa precisa, sim, sabe, tomar um remédio, porque a toxicidade já foi tão grande, e como eu tô te falando, às vezes vem desde o ventre, uma vida no estresse, uma vida cheia de medo, cheia de figuras opressoras, desde criança. Como está o cérebro dessa pessoa? Às vezes está em desequilíbrio já, a química do cérebro já não está mais, sabe? É muito hormônio, cortisol, é adrenalina. Então precisa equilibrar essas coisas. Então, às vezes, um médico é necessário. E eu vejo
muitas pessoas, principalmente também dentro das igrejas, achando que não vou tomar, não vou em psiquiatra, não, isso é coisa de louco. Não, e não é, sabe? É assim, é ignorância pensar dessa forma, né? Tá tudo bem você tomar um remédio por um tempo, porque às vezes precisa equilibrar importantes químicas no nosso cérebro. E o remédio é necessário, né? O que não é legal é você ficar dependente disso pro resto da vida. Mas por um tempo precisar tomar, não há pecado nisso, né? Não há problema nenhum nisso. E buscar ajuda, porque Deus deixou a ciência aí para nos ajudar. Então, a psicanálise é uma ciência, temos médicos, temos tantos terapeutas bons, então é buscar ajuda, é abrir a mente e entender que precisa de ajuda. Exatamente. Agora, Eliane, o que você está aí programando para 2024? Vem livro novo? Você vai abordar outros temas? Quais são os planos para o ano que vem? Olha, eu sou assim, tô fazendo pós-graduação. Eu não paro, né? Eu tô sempre fazendo, porque mesmo assim, nessa área aí da gente, quando você mexe com emoções humanas, com a mente humana, você tem que estar sempre se atualizando. Então, eu estou fazendo outra pós, faço vários cursos, sou bastante ligada à parte ministerial também, então, vira e mexe, sou chamada para ministrar, né? Tanto sobre o livro, quanto sobre as questões emocionais mesmo. E, sim, não descarto essa possibilidade de outro livro, não descarto. Mais ligada a essas questões emocionais. Sim, podemos esperar mais coisas aí para o ano que vem. Quem quiser comprar debaixo de uma aliança opressora, aonde o livro está à venda, tem físico, digital, consegue com você. Como é que tá isso? Consegue comigo. Tem físico e digital, ele tá na Amazon, na Magazine Luiza, no Shoptime, na Americanas, na própria editora Viseu. Então, tem a venda nessas lojas aí. Eu vou botar o link aqui para vocês da Amazon, gente, que aí quem clicar já cai lá direto no livro para vocês poderem ter acesso aí à obra da nossa autora, tanto na versão física quanto na versão digital. Qual é o teu Instagram, Eliane? Eliane Psicanalista _, tudo junto. Eu vou marcar a Eliane aqui na entrevista para que fique no Instagram dela, no meu, e em todas as plataformas do podcast, do Livro Não Me Livro, canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon. Tá? Então já corre lá, já segue a nossa autora, que também é psicanalista, que gera conteúdo em volta disso, está aí no mercado com um livro muito importante, muito forte, aonde fala de um tema que a gente precisa evidenciar cada vez mais, que é relacionamento tóxico, abusivo, né? Então, já botei aí o link para vocês. Eliane, querida, muito bom abrir a minha semana com uma pessoa tão evoluída como você. Passou o pão que o diabo amassou na vida, mas conseguiu aí superar aí com um sorriso no rosto. Fala sobre isso, conscientizando, educando, ajudando. Eu acho que não tem nada mais forte do que a gente colocar para os outros as nossas dores. E isso provoca empatia, isso provoca solidariedade, e essa sua força é muito grande, muito gratificante. Eu só tenho que te agradecer por você ter topado estar no meu projeto. Eu desejo para você todo sucesso e que você volte sempre que você quiser. Obrigada, tá? Obrigada, eu que agradeço. Eu digo que assim, tudo tem um propósito, né? Deus permite a gente passar algumas coisas na vida. Ele espera que a gente supere
né? Se a gente agir, como eu falei, associar fé com inteligência emocional, a gente supera e ainda consegue ajudar outras pessoas, né? Aquela dor que você passou se torna uma missão na sua vida. Porque a gente, nada como você ter passado pela experiência para você saber realmente se colocar no lugar do outro. A gente não é melhor do que ninguém, né? Eu sempre falo isso nas terapias. Eu não sou melhor, nem tô mais à frente, mais avançada, não. Mas já tô ali, né? Já passei algumas coisas que você está passando, então eu posso pegar na sua mão e falar: vem comigo, vem por aqui, que por aqui vai dar certo. Então, é isso, né? Tudo tem um propósito maior na nossa vida. Muito Muito obrigada, bem. Verônica, pela oportunidade. Que Deus continue abençoando esse canal e a sua vida de uma forma poderosa. Muitíssimo obrigada. Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que ficou aqui com a gente, que vai assistir depois. Dizer que já já eu volto com mais bate-papo literário. Eliane, beijo, querida. Beijo. Obrigada. Agradeço. Tchau, tchau.